Oi, gente, hoje eu vim conversar aqui, falar, desabafar, enfim, sobre uma situação que aconteceu comigo e que me fez pensar sobre várias coisas, inclusive sobre o que é o feminino. Olha que coisa louca, porque foi uma coisa tão nada a ver perto desse cenário do feminino, mas que eu fiquei com tanto isso na cabeça que eu falei, vou dividir, né? Preciso compartilhar sobre isso. Bom, a história começa assim. Eu tava na terapia, numa terça-feira, né? Faço terapia de terça. E aí, a terapia foi ótima, foi uma sessão super de boa, tranquila, uma sessão que eu saí bem, inclusive, assim, né? Não foi aquela sessão que a gente sai sem nem ver o chão, de tanto que chora, né? Não, foi uma sessão bem tranquila. E aí, eu tava com o carro, né, estacionado na frente do prédio e eu ia pra uma outra consulta 30 minutos depois, pra uma consulta médica. E aí, gente, eu peguei e falei, por que que eu vou dar a volta no quarteirão se eu posso fazer um balãozinho aqui? Rapidão, faço um balãozinho e vamos embora. E, gente, juro pra vocês, eu juro, que me veio uma intuição do tipo, dá a volta, tá tudo bem se você chegar 5 minutos depois. Mas um lado meu, que sempre quer chegar no horário, né, e mostrar que dá conta, falou, não, vamos dar aqui o balão no meio dessa rua aqui. Gente, eu fui dar o balão, veio um motoboy, pumba, bateu no meu carro. Ai, que ódio! Sério, ele não se machucou, por isso que eu tô contando, né, a história aqui. Ele não se machucou, mas nós dois estávamos errados. Eu tava errada porque eu tava fazendo balão onde eu não podia, e ele tava errado porque ele tava na contramão. Ou seja, cada um teria que pagar o seu, porém, eu não quis ir pra justiça e tal, e aí eu falei, olha, eu pago tua moto, eu não quero problema, porque ele tava louco pra me processar. E ele era entregador de aplicativo, então eu teria que bancar, inclusive, os dias que ele ia ficar sem a moto. Eu falei, eu não quero problema pra mim, vamos seguir a vida, eu pago tua moto e pronto. É um dinheiro que me faz falta? Sim, mas não é um dinheiro impagável, não é um dinheiro que eu não recupero. Então eu pensei dessa forma. Bom, beleza. Essa situação ficou comigo, sabe? Eu fiquei pensando, tipo, gente, por que que eu bati o carro desse jeito? Né? O que que me levou a isso? Porque assim, né, gente, quando a gente tá na vida, independente se a gente faz análise ou não, a gente precisa pensar nessas situações que acontecem no nosso dia a dia. Não só em, tipo, grandes questões do tipo, saio desse trabalho ou não, briguei com meu namorado, briguei com meu pai, tô aqui com uma puta questão. Isso, obviamente, também. Mas, principalmente quando acontecem essas coisas. E o que que a gente tava pensando no momento que aquela coisa acontece? Porque isso é um sinal que a gente recebe do universo. Por exemplo, você tá lavando louça, uma coisa que você faz cotidianamente, e aí você pensa numa numa situação com uma amiga que você ficou muito desconfortável. E aí naquele momento o prato escorrega, a pumba cai no chão, quebra, e aí aquilo mexe com você aqui dentro de você chorar. E é só um prato que caiu no chão, era só você recolher. Se fosse qualquer outro dia, você pensando qualquer outra coisa, talvez você não teria essa reação. Mas é essa reação emocional que tá te contando sobre alguma coisa, né? É esse prato cair na hora que você pensou. Por isso que a gente precisa estar muito presente. E é isso que eu fiquei pensando sobre o feminino. Porque o que que acontece, né, gente? Hoje em dia, ai, fica essa pataquada na internet que juro por Deus, assim, eu tenho vontade de morrer quando eu escuto. Que feminino. Ai, que ódio, gente, sério. Que feminino é você cuidar do seu marido, é você lavar a louça, é você cuidar da sua casa. Gente, isso também pode ser que sim, porém o feminino não é isso.
né? É muito feio, inclusive. Juro, eu acho feio, inclusive, a gente colocar o feminino nesse lugar de submissão, como se de fato o feminino fosse isso, né? Como se fosse uma coisinha assim que tem que ser delicadinha e tudo mais. Gente, essa versão do feminino, do delicado, é, do detalhe, do cuidado, ela pode entrar também? Sim, mas não é só isso. Essa, inclusive, é uma visão extremamente cristã sobre o feminino, que está ligado à Virgem Maria, que está ligado a uma versão do feminino, a uma possibilidade do feminino existir. A uma possibilidade. Mas, gente, existem tantas possibilidades, tantas coisas embutidas dentro do feminino, tantas imagens e versões, que a gente ficou e se acostumou culturalmente a essa versão. A essa versão que é muito cristã, muito católica, né? Muito protestante também, enfim. Mas é uma versão do feminino que é, a- acaba deixando com que as outras versões, que são milhares que podem acontecer, de lado. Como se a gente não olhasse para essas outras possibilidades do ser feminino. E, obviamente, né, tá ligado a uma construção monoteísta do pensamento e tudo mais. Porque se a gente for para qualquer visão politeísta que exista do feminino, dos deuses, quer dizer, né? Vão ter várias outras versões do feminino. Tanto na cultura, né, indígena, quanto na cultura grega, quanto na cultura egípcia, quanto na cultura africana. Gente, se você pega o panteão é, da Umbanda, gente, Yansan. Você vai falar que aquela força do feminino é fofa, pacífica, tranquila. Gente, a mulher é a força da natureza dos ventos que, se tua vida tá precisando de uma agitação, é Yansan. Ou se você leva né, quando a gente fala assim, né, que, meu Deus, eu tô no meio de um furacão, é Yansan, é uma força, né, que leva e que simplesmente puxa teu tapete, minha filha, acorda pra vida. O que você tá fazendo? E a gente tá lá, só imaginando um feminino de Oxum, que também é maravilhoso, que também é necessário, né? São várias forças necessárias, mas que se a gente não olha para essas outras possibilidades do feminino, isso tudo vai ficando na nossa sombra. Quando isso volta, minha filha? Quando isso volta, você pode ter na certa que são sintomas físicos muito inevitáveis e, além disso, sintomas emocionais também, né? De depressão, ansiedade, enfim. Com tudo isso que aconteceu comigo lá no carro, né? Voltando só para esse exemplo, eu fiquei pensando sobre o tempo, né? Porque o que que eu quis? Eu quis diminuir o tempo, né, que eu levaria. Eu quis diminuir o tempo que eu levaria para dar a volta no quarteirão para chegar mais cedo, no horário, numa coisa extremamente patriarcal e masculina, né? O horário, aquilo que precisa ser feito, ser cumprido, ao invés de, ok, eu atraso 5 minutos, acontece porque estamos na vida, né? É, Não é algo. Se fosse uma, sei lá, né, gente, uma questão ali com um juiz que não pode atrasar, né, sei lá. Mas aí eu não teria marcado uma coisa em seguida da outra. Mas eu, nesse meu pensamento de não, já vamos correr, vamos fazer, vamos lá. Isso tira totalmente a coisa do vai indo, vai fluindo. Fora que
Gente, se você está num dia de correria, se você parar um minuto para perceber o teu corpo, até os seus órgãos ficam tensos. É como se a gente ficasse respirando curtinho e aí fica aqui e você simplesmente não consegue. Não, peraí. Deixa eu fazer uma coisa aqui de cada vez, né? Então, bom, já misturei um milhão de coisas, né? Mas se a gente fica preso na produtividade, em como encaixar a tarefa do dia, né? Em como, ai, tem que fazer tal e tal coisa. Gente, isso tira a gente totalmente dessa conexão com o corpo, que é a coisa mais do feminino que existe. A nossa conexão com o nosso corpo. O nosso corpo, gente, ele sempre responde a absolutamente tudo. Só que, como a gente tá tão ocupada pensando no que vai fazer ou fazendo qualquer coisa no celular, essa conexão de atenção mesmo com o nosso corpo, ela vai embora, ela some. Porque você tá fazendo qualquer coisa, menos prestando atenção no seu corpo. Muitas vezes, se você vai fazer algo e o teu corpo te dá um sinal, algo ali, né? Como eu falei do carro, algo já tinha me falado. Tipo, opa, vamos dar a volta, vamos se poupar disso aqui. Mas eu, na coisa de preciso correr, preciso fazer, minha amiga, só fui e deixei a minha mente levar. E nisso, né, fica nessa ideia desse feminino. E óbvio, gente, o feminino ele tem como energia a receptividade, a intuição, a sensibilidade com afetos, a capacidade de gestar, e não só gestar um filho, mas gestar projetos, gestar ideias, né? A transformação, a conexão com a natureza e os ciclos, porque a gente tem ciclos. Ciclos também que o patriarcado acaba fazendo com que a gente muitas vezes esqueça, que é o ciclo da nossa menstruação. Se a gente toma pílula ou se a gente não menstrua, isso é óbvio, né, gente? Hoje em dia é necessário, porque para a gente ter a nossa liberdade como mulher, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter o nosso dinheiro, mas é, com a questão do patriarcado, se a gente não menstrua, a gente esquece também desse ciclo natural do nosso corpo, dessa conexão com o nosso corpo. Pô, hoje tô me sentindo assim, deve ser TPM, né? Tô mais xoxinha, tô pra menstruar. São coisas que o nosso corpo ele já vai indicando naturalmente. E isso é o feminino. Obviamente, né, gente? Ah, eu não menstruo quer dizer que eu não sou feminina. Não, não quer dizer isso. Só quer dizer que a vida, né, nesse lugar patriarcal, acaba usando mais uma ferramenta para você se esquecer desse seu ciclo. Então, você vai precisar arrumar alguma outra forma de perceber esse ciclo no seu corpo, de perceber esse ciclo na natureza, de perceber esse ciclo na, na mudança de como o sol bate no seu apartamento. Por exemplo, aqui em casa, quando tá no outono, gente, é tão gostoso, porque o sol, ele fica exatamente na frente da minha varanda e da minha janela aqui do escritório. Então, fica aquele sol laranjinha, gostoso, que no verão não fica. No verão é aquele sol mais amarelo, ardido, né? Mas no outono, fim de tarde aqui, juro, é que normalmente eu tô atendendo, né? Mas me dá assim uma vontade de sentar na minha rede e de ficar olhando o sol baixar, tão gostoso. E essa é uma outra coisa. Quando a gente tá na natureza, pode perceber, se você vai para um sítio, se você vai viajar pra praia, sem ter tempo, né, para fazer coisas, você tá ali só livre, o tempo ele é outro. Ele demora muito para passar, gente. De você ir, sei lá, você acorda, toma café, lava a louça, tal, não sei o quê, você senta, passou nem uma hora. E aqui em São Paulo, né, pelo menos onde eu moro, né, no seu dia a dia, você vai, acorda, escova o dente, toma café, quando viu já tá na hora de sair, você tem que sair com um pão na boca.
E ai meu Deus, esqueci não sei o quê. Aí você volta, aí você vai e pronto. Nisso já rolou uma desconexão total. E óbvio, gente, é uma merda, é uma merda. Mas eu entendo também do tanto que é difícil para, por exemplo, uma mulher que sustenta um filho sozinho e que precisa pegar um ônibus 5 da manhã para trabalhar, se conectar com o próprio corpo, se conectar com qualquer coisa. Nossa, isso é tão triste, isso é tão triste, porque pensa, inclusive essas mulheres são afastadas do próprio corpo diariamente e da própria rotina e do próprio ciclo diariamente, para que elas não pensem sobre isso, né? Para que elas não pensem sobre nada da vida e não tenha muitas vezes um senso crítico sobre, será que isso aqui que eu tô fazendo tá errado? Porque você tá muito ocupado fazendo várias outras coisas para você ter dinheiro para colocar comida na mesa. Então, eu também tô falando aqui de um lugar muito privilegiado de mulher branca, obviamente, e que trabalha home office, tá? Então, se você não tem essa realidade, por favor, não se compare, porque eu sei do tamanho do meu privilégio. Eu sei o quanto isso é difícil, essa conexão com o corpo. Se pra mim e pra várias outras mulheres isso já é difícil, imagina pra quem tem essa realidade, né? De pega ônibus e não, se você pensa um segundo na sua vida, você chora. É muito triste, muito triste. Enfim, é algo que o patriarcado quer passar com o rolo compressor em cima pra gente não pensar sobre isso. E aí, lá na frente, você acaba tendo uma doença, o seu corpo chama a tua atenção por algum motivo, né? Pra algo, e aí depois a gente não sabe por que que tá todo mundo com burnout, porque tá todo mundo com úlcera no estômago, né? Porque tá todo mundo tendo crise de ansiedade e depressão. Não te parece óbvio? Tipo, não é meio óbvio? Essa questão da produtividade, e mesmo assim, né? Mesmo as mulheres que têm as condições de acordar num horário que possa treinar antes de trabalhar e tal, também, né? É aquele treino da produtividade e que você não pode só ir só porque é gostoso. Não. Qual que é o seu pace? É pace que fala? Qual que é o seu objetivo? Você não pode só ir porque é bom pro corpo. Não, você tem que ter um objetivo. E enquanto os seus músculos e os seus ossos não estiverem aparecendo, você está fazendo isso errado. E tá aí outro ponto, gente, do feminino que ele vai apagando. Tudo que é masculino tem linha reta, tá? Tudo que é masculino tem linha reta. Em São Paulo, é uma cidade extremamente masculina. Extremamente. É só prédio. Enquanto, vou pôr aqui o contraponto do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem o mar, já começa por aí, né? As ondas e as montanhas. E é óbvio que tem prédio também, né, gente? Mas se você pensar na orla da praia, o tanto que isso é do feminino, e em São Paulo, se você tem uma ciclovia, ela é reta. É linha reta, é linha de ônibus, é o metrô, né? Tudo muito do reto. A gente esquece sobre as curvas. E que por ter curvas pode ter algo imprevisível, como uma batida de carro que faz você não ir para sua médica ou atrasar se você vai dar a volta. Olha que coisa louca. A gente esquece que a gente também está imerso num mundo que tira a gente do nosso feminino, que tira a gente desse fluxo de fluidez, né? De entender o corpo, que as coisas levam tempo, que tudo tem tempo na vida. Que se você, por exemplo, engravida, não tem como você fazer alguma coisa para adiantar. Claro, não se for por uma questão médica, né, gente? Mas não tem assim uma receita que você toma um shot de gengibre e o seu filho nasce em 4 meses ao invés de 9.
Isso não existe, não existe. Fora que durante a nossa gravidez, e olha que coisa bonita isso também, né? A gente não pode consumir nada que seja tóxico para o corpo, como, sei lá, fumar, beber, né? Vários tipos de medicação. Você precisa estar o mais natural possível. E talvez seja um momento que muitas mulheres entram num certo pânico, pânico físico mesmo, porque elas precisam estar no estado mais natural possível. E um estado que leva a gente para o contato com o nosso inconsciente, né? Com o nosso inconsciente, com coisas que ficam mais perto da gente, né? Enfim, pensar na gravidez é tirar totalmente a razão, a ordem, o objetivo, que são coisas do masculino. Não é muito doido isso? E faz a gente, né? Tem muitos sonhos durante a gravidez, né? Enfim, tem muita literatura sobre isso que é com a lua, com a água, com, com a criação, com a terra. É impressionante. E essas coisas são do feminino. A lua, né? Esse lado oculto da lua, a lua que rege as marés. A água, por ser um grande símbolo do inconsciente, mas que também traz esse lugar dos rios, do mar, que é uma conexão com o feminino. E, e que no dia a dia a gente esquece isso, né? E o quanto o feminino também é essa ligação com a profundidade. Por isso que, gente, o feminino ele não é algo destinado apenas às mulheres. Os homens que não têm uma conexão com o seu próprio feminino, com sua própria sensibilidade, com sua própria profundidade, são homens que com, né, o tempo ou adoecem ou têm questões de vício. Enfim, e isso abre para várias outras coisas, né? Mas o próprio vício em pornografia é uma, uma tentativa da sua psique te conectar com o feminino. De um jeito super torto, de um jeito super complicado, e por isso precisa ser levado para uma análise, porque algo em você vê o feminino só no que é concreto, no que é matéria, e o feminino não é isso. Então, o quanto que é importante os homens, principalmente, terem a conexão com o feminino. Quando fala, né, que ai, a mulher que precisa ter essa sensibilidade e tal. Gente, quando o homem não olha para isso, é um. É, é como se fosse uma tragédia anunciada, assim, sabe? Quando o homem não olha para o feminino. A gente tá vendo, né? Esses red pills e tudo mais. Tudo isso entra dentro dessa categoria. Dessa categoria de não olhar, de negar, na verdade, o feminino, né? De olhar como algo é, inferior. Então, quanto mais se faz isso, mais sintomas vão aparecendo, né? É, Então, tem sim uma ligação do feminino com o que é nutritivo, com o que é maternal, com o que é acolhedor, mas também, gente, de novo, se você vai para qualquer deusa, de qualquer panteão que existe, em qualquer cultura, as deusas também são cruéis, são selvagens, têm um lado erótico, também são destrutivas, também são obsessivas, também são indiferentes, também são vingativas. Então, o feminino, ele não fica nesse lugar do fofo. Também tem um lugar muito complicado. Também tem um lugar muito desafiador, né? Se você pega na literatura, né, as vinganças de Afrodite, né? A, a questão do submundo de Hécate, tem muitas coisas que são bem, sabe? Que você fica assim, caraca, tipo, meu Deus, precisava de tudo isso? Ou mesmo a vingança de Atena, né, pra cima da Medusa, que é uma das mais conhecidas, assim, tipo, meu Deus, gente, precisava de tudo isso? E isso que Atena é uma das deusas mais racionais. Ela nasce da cabeça de Deus, de Zeus, desculpa. Ela nasce da cabeça de Zeus.
Ela tem uma ligação com o pai nesse lugar muito mental, muito do racional, estrategista, né? Ela era uma ótima estratégia, ela é uma ótima estrategista de guerra. Então, tem tantas coisas, né? Mas não dá pra gente ficar nesse lado fofo só. Por isso que eu fiquei pensando, né, na situação lá com o motoboy. Será que eu fui muito passiva demais? Será que. Tudo bem, gente, eu não tenho uma natureza de brigar. Não tenho. Não tenho mesmo. Mas será que eu não tinha que ser um pouco mais tipo. Não, cada um paga o seu. Então tá, se você quer levar pro processo, vamos pro processo, né? Mas, enfim, né, gente? Questões para levar para minha análise. Mas, esse lado de. Eu também não desci assim, ai, nossa, me desculpa. Não, meu, eu tava com o SAMU no telefone, o cara atacado no chão, ele virou para mim e falou: Eu vou ligar pro meu advogado, né? Porque ele já veio todo peitando. E aí, eu assim, não, você vai ficar deitado aí, porque eu estou ligando pro SAMU, porque eu preciso prestar socorro. Então, assim, enfim, essa é a minha forma de lidar, né, gente? Mas se a gente vir, né, para pensar em uma das mitologias, eu pensei em pensar, é ótimo, né? Pensei em trazer Perséfone. Que Perséfone ela é a rainha do mundo inferior, né? Ela é a esposa de Hades, mas antes dela ser Perséfone, ela era Coré. Coré, filha de Deméter, né? E ela era aquela, pensa, aquela virgenzinha toda fofa, inocente, que a mãe era muito super protetora, né? E aí, do nada, Hades abre o chão e puxa a Perséfone pro submundo e minha filha, é isso. Você não tem escolha. E isso acontece com nós mulheres na vida, né? Situações que a gente passa. Quer dizer, não só nas mulheres, os homens também, né? Mas sabe aquela situação que acontece com você que você fala assim, eu fiquei sem chão? Pronto. É um lado seu que estava inocente, é um lado seu que não estava vendo com clareza, que o chão abre, você é puxado para baixo e, filha, você vai ter que lidar. Você não tem escapatória, você vai ter que lidar. Você vai ter que lidar com um lado da tua sombra que você não estava vendo até então, tá? Isso é Perséfone. Porém, É, se a gente entrar nessa figura mitológica, né? A Perséfone, ela fica ali entre mundos, ela habita estados intermediários da psique, mas ela não conquista, ela não controla, ela testemunha as coisas, né? E aí tem uma questão do feminino, que é essa capacidade de permanecer dentro de uma experiência sem aquela necessidade que a gente tem imediata de você querer explicar ou resolver, né? Então, tal coisa aconteceu comigo porque tal coisa aconteceu. Então, pronto, você deu uma explicação. E, na verdade, para o nosso amadurecimento emocional, o mais importante é a gente ficar naquela situação, né? Não que você vai ficar naquilo remoendo, mas é você perceber aquilo, olhar aquilo, né? E não querer já dar uma explicação e seguir a vida. Tô dizendo, por exemplo, isso, né? O que aconteceu comigo. Se eu só tivesse tipo, ah, tá, fiz errado, bati, vida que segue, e não ficasse com essa reflexão, eu não tava aqui gravando esse episódio. Porque só seria mais um dia. Ah, uma coisa que aconteceu, vida que segue. Não, gente. A nossa psique não acontece assim. As coisas que acontecem na nossa vida, elas têm um porquê, elas têm um significado, né? De novo, não é qualquer prato que quebra quando você tá lavando a louça que vai dizer algo absurdo. Às vezes é realmente só um prato que quebra. Vai depender da tua reação emocional com aquilo, né, para ser um sinal e do que você estava pensando na hora, né? Essa ligação de uma amiga que você rompeu o contato e o prato que quebra, né? Tem alguma coisa aí para você pensar. Então, é muito importante a gente entrar nesse mundo de imaginar esse feminino, né? De outras formas. Porque esse feminino, ele não é uma identidade, né? É uma maneira da sua alma
habitar esse mundo, né? Pela profundidade, pelo mistério, né? Então, esse papo todo, gente, de feminino é delicado, que não sei o que, que não sei o que lá, isso é só papo de gente que quer colocar você nesse pensamento é, patriarcal e pronto. E de novo, você pode ser feminina com isso também? Sim, mas não é só isso. Definitivamente não é só isso. Até porque os homens também precisam disso para se desenvolver. Não é só do mental, do produtivo, do tempo, é de várias outras coisas, né? Enfim. Também o feminino não é você botar laço na cabeça. Gente, pelo amor de Deus, gente. Feminino não é você botar laço na cabeça, não é você usar renda. Isso não é. Isso não é. Isso não é feminino. Isso é uma versão do que pode ser mais delicado e que as pessoas leem isso como feminino. Mas não quer dizer que é feminino. E outra coisa, né? Eu nem sei se eu falei muito da parte do corpo, porque eu tinha feito um roteiro e eu caguei pra ele, eu simplesmente não estou seguindo. Porque eu acho que isso é do feminino também. No meio eu fui pensando isso. Hoje em dia, os corpos, né, com as linhas retas, eu falei das linhas retas, falei de São Paulo, né? Mas de ter tantas linhas retas, a gente também esquece que o corpo feminino tem curvas. O corpo precisa ter curvas. E, inclusive, nisso a gente tem esquecido que as curvas existem no corpo feminino, né? Afinal, quando a mulher fica grávida, vem uma barriga, né? A barriga fala, tem que caber aqui, né? Não, senão a gente engravidava com uma bolsa, né? Do lado de fora, sei lá, para o corpo não mudar. Mas, gente, é isso, o corpo muda, o quadril vai mudar e a barriga vai crescer. E é isso. Não tem como lutar contra isso, né? Então, hoje a gente fica tão num padrão instagramável dos corpos, né, que precisa ter as linhas ficam muito retas, né? Pensa numa modelo de passarela daquelas bem, bem, bem magras. Ela é um quadrado. Quadrado não, ela é um retângulo, né? As linhas muito, muito retas. Não tem curva, não tem suavidade, né? E isso tira também a nossa vitalidade, né? O corpo forte, o corpo, né, fisicamente que banca ali uma corridinha e uma brincadeira e no sexo mesmo e qualquer coisa que você precise do seu corpo, né, forte, firme. Se você tá muito magra ou se você tá ali muito sem uma reserva de gordura, você vai cansar também muito fácil, né? Então, enfim, são várias coisas. Eu acho que é voltar para essa presença, sabe, gente? O que o corpo pede, essa capacidade do feminino de ouvir, de receber, de observar, de sentir, de esperar, de amadurecer, né? O feminino não pergunta tipo, tá, o que que eu faço agora com isso? Ele sempre pergunta, o que que isso tá querendo me mostrar? Entende a diferença? Tem uma enorme diferença. De pego isso, então já vou fazer aquilo. Tá, mas o que que essa situação quer me mostrar? Nessa pequena reflexão, gente, você já tá se ligando a um feminino. Você já tá se ligando a essa energia, né? A pergunta, normalmente, ela quer controlar a situação. E às vezes a gente não precisa controlar. Pelo contrário, a gente precisa entender, compreender, né? Sem acelerar as coisas. Então, como é que a gente se reconecta, né, com isso? E E não é pelo lado de abandonar as responsabilidades, largar tudo e morar numa cabana na floresta. Tipo, não, não é sobre isso, gente. E por isso é mais difícil, porque seria mais fácil se fosse essa resolução, né? Vou pegar tudo e vou pro mato. E talvez seja aprender a criar alguns espaços na gente, né? Espaços da reflexão, momentos que você não tá produzindo, momentos que você não tá resolvendo nada, que você não tá se tornando uma melhor versão de si mesma,
Momentos que você só existe, sabe? Tomar café sem precisar ficar olhando o celular, andar sem precisar ter um destino, sentar no pé de uma árvore, respirar fundo, ouvir uma música sem precisar fazer outra coisa ao mesmo tempo, né? Escrever sem ter uma intenção de publicar, criar sem intenção de monetizar, e descansar sem precisar ficar falando, eu tô descansando aqui porque eu tô muito cansada, porque essa semana, sem justificar. São pequenas coisas, gente, que parece também muito pequeno, mas que isso muda muito a forma da gente ver o mundo, sabe? De estar dirigindo e ir olhando as árvores e escutar ali os passarinhos quando se acorda. É, são de verdade pequenas coisas que fazem a gente se ligar a esse feminino, né? Porque a alma não fala com essa velocidade da pressa. Ela fala na linguagem dos ciclos e talvez o feminino seja justamente isso, né? A coragem da gente viver no tempo da alma, no tempo das coisas irem acontecendo, no estado da presença, do corpo, de sentir, né? E não de querer justificar. É isso, gente. Eu espero que tenha feito algum sentido. Eu espero que isso traga algum tipo de reflexão aí pra você, de pensar sobre isso, né? De escutar isso com uma perspectiva diferente. E é isso. Vamos, galera, mulheres. Vamos pra cima. Não, brincadeira. Vamos, galera, mulheres. Vamos respeitar esse feminino. E homens também. E homens também, porque vocês não respeitam de vocês, quem paga é a gente, né? Então é isso aí. Bom, gente, boa semana. Me conta aqui nos comentários como é que ficou pra você, o que que você acha de tudo isso que eu falei. E a gente se encontra no próximo episódio, tá bom? Beijo, beijo, beijo pra vocês.